Aí, agora já voltei para boa. Cara, autonomia, como é que começa então? Quem Pera aí, começou na última? acho que fui eu, agora você começa. Eu fico imaginando o dia de Estou escutando aqui, peraí. novo Uhum. que tem aí disponível no YouTube, que ele fala assim, olha, você não inova se você não... Tá. Vale a pena a gente contar, não sei se a gente já contou essa história, do tipo assim, que a gente começa na escola, a escola tem o professor que manda tu fazer as paradas, tem teus pais que manda fazer as coisas, e a gente meio que não cresce em geral, né, principalmente Uhum. na nossa faixa etária, para cima, a gente não cresceu num ambiente de autonomia, né, que promove a autonomia. Uhum. Uhum. A gente. E aí autonomia como interdependência, não independência, né? Legal, acho ótimo. É, Que é até uma mas coisa é que o Covey fala, né? Dependência, independência e exatamente. interdependência. A gente normalmente cresce no ambiente de dependência, né? Tipo, Uhum. depende do professor para dar a resposta certa, né? Para corrigir a prova, Uhum. depende dos pais para um monte de coisa. Legal, eu gosto. Deixa eu só ver se tá Boa. gravando aqui a pouco. Alô, som, teste. Aí. Beleza. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Pronto. Gravação saindo aqui também. Beleza. Eu começo? Sim? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Exponencial, nosso ambiente aqui de conversa sobre inovação, transformação digital e como o mundo dos negócios tem afetado a nossa vida como um todo, né? E sempre vai afetar, né? A economia está intimamente ligada com a sociedade, né? Geração de valor. E a gente está fazendo uma série aqui, eu e o Marcelo, sobre as organizações exponenciais e os atributos que constroem uma organização exponencial. A gente falou na última vez de experimentação, a cultura da experimentação, usamos aí o case do Jeff Bezos, principalmente, né? Como você precisa ter experimentar coisas novas e técnicas novas para trazer melhores resultados para a sua inovação, para que você não pare de inovar, né? E aí, Marcelo, eu vou até fazer uma pausa aí sobre o lance da experimentação, que eu achei interessante. Eu Uhum. estava lendo hoje mesmo sobre o Evernote, né? Eu tive que renovar o meu pagamento lá do Evernote, que era uma das minhas plataformas preferidas. Eu diminuí um pouco o meu uso e, cara, eu percebi assim que eu não faço mais muita coisa dentro do Evernote, né? Uhum. E eu vi que uma galera tá usando um tal de Notion. Não sei se você já ouviu falar. Não, eu sou ainda do Evernote. Ainda ou não, né? Só uso Evernote pra tudo, cara. Notion. Então, Notion, eu achei Aham. interessante, ele é mais Sim. dinâmico, mais visual e tal, e tem uma galera usando. Eu fui procurar, cara, e eu percebi que o Evernote ele tá numa descendente aí, tá caindo, né? Pegou uma ladeira abaixo aí na banguela, perdendo usuário, milhares de usuários por dia. Uhum. E aí eu fui dar uma estudadinha, assim, o que aconteceu, né? E olha o que eu descobri, cara. Eles ficaram 2 anos sem lançar nenhum recurso novo. Ah, Então, agora entendi porque esses últimos meses, todos os dias tinha novidade. exatamente, cara. Ela Ah, está boa. correndo atrás do prejuízo, né? Uhum, É uhum. bem o que a gente falou no último encontro, né? Se você não está experimentando coisas novas, pessoal, você não consegue levar o seu cliente para um novo patamar, né? Lembrando que o objetivo da organização exponencial é entregar o seu propósito não para, porque o mercado não para, né? Então, esse é o lance. E aí, cara, eu fiquei pensando se essa trava, né, do Evernote, ela aconteceu também numa época onde saiu o CEO, que era o fundador, e Uhum. aí mudou de CEO, aí mudou de CEO de novo, e aí saiu o CTO, o CPO, o CFO, o CHRO, mudou toda a gestão. E eu penso, será que o que aconteceu lá, a falta de experimentação, não foi porque diminuiu a cultura de autonomia ou o ambiente ficou menos autônomo? E aí, um Uhum. ambiente menos autônomo, você se sente menos seguro para fazer transformações? E é justamente esse o tópico do nosso encontro hoje, né, Marcelo? O Sim. quinto atributo, nessa ordem que a gente escolheu aqui para fazer essa série, esse é o quinto atributo das organizações exponenciais, a autonomia, né? Você criar uma cultura onde as pessoas, né, onde você tem
menos, vamos falar direto aí, né? Menos colaborador e mais empreendedor dentro da empresa. Né, Marcelo? Eu acho que esse é o grande sonho de todo mundo, né? Sim, o sonho de não ter apenas uma realidade autônoma, como também pessoas que sejam autônomas, né? Algumas pessoas chamam de dor de dono, sonho do dono e coisas todas desse gênero, né? A autonomia parte muito desse princípio de episódios, inclusive que a gente já tratou aqui em outras oportunidades, de falar das organizações menos hierárquicas, delas mais coparticipativas, com mais colaboração, onde as pessoas elas não precisam ter ali o seu cargo XYZ para se colocar dentro de um silo e só entregar dentro daquele silo, mas ela entender que todo mundo ali está trabalhando dentro dessa dinâmica do intraempreendedorismo, da dinâmica da organização como um todo. E esse é um aspecto super bacana, é um desejo de qualquer organização, sendo ela notadamente exponencial, sendo ela multinacional, sendo uma pequena empresa, uma empresa familiar de qualquer lugar do Brasil. E esse é o grande desafio, né? Desafio e que é uma condição sine qua non para esse crescimento que a gente tem falado muito aqui da exponencialidade. Porém, tem algumas questões, acho que é até interessante a gente começar a falar disso, né? A gente vai trocando aqui a nossa conversa, que algumas coisas são pré-requisitos para que a autonomia aconteça, né? Inclusive bandeiras as quais uma organização precisa muito lutar para que isso venha, né? E aí talvez eu começaria com duas bandeiras ou dois corrimãos aqui dentro desse processo. Aquilo que se chama muito de empoderamento, né? E essa garantia de que as pessoas podem e devem ter autoridade para fazer o que querem. A gente falou isso em muitas situações, né? O quanto eu preciso passar por várias áreas e setores para aprovação e o quanto eu tenho ali a capacidade e autoridade de tomar uma atitude e sofrer os riscos que me são próprios. E aí que muda muito a estrutura de pessoas que trabalham em empresas autônomas, né? Elas skin the game, né? Elas colocam a pele dela também em risco dentro desse processo. Junto a isso, que não dá para ser apenas isso, né? A gente precisa também ter a prestação de contas, ou aquela palavra em inglês que a gente costuma falar muito corporativo, que é accountability, que é, tá bom, eu vou tomar decisões, eu vou fazer o que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo eu preciso ser capaz de prestar contas dos riscos que eu estou correndo e dos resultados que eu estou ali esperando dos riscos que eu corro. Porque se a gente separa essas duas, a gente acaba correndo um risco muito forte, né? Um empoderamento puro e simples pode ser um empoderamento simplesmente anárquico, né? Eu faço o que quero porque a empresa é minha, então danem-se as outras áreas associadas. E a prestação de contas é exatamente o lugar que mostra o respeito que eu tenho como organização, toda ela interpenetrada das áreas que estão próximas. Mas aí tem uma questão, né, Harold? Para a gente garantir essas duas coisas, talvez eu diria que eu preciso ter pessoas de fato desenvolvidas para isso. É a mesma coisa, eu posso empoderar minha filha de 3 anos de dirigir o meu carro. Ela está empoderada. Vai, Júlia, dirige. Mas ela não tem a competência para isso, né? Se ela não sabe o que fazer, ela vai fazer um estrago, né? E ela pode ter empoderada até conseguir fazer, mas ela pode ter riscos nesse trajeto. Mas qual é a responsabilidade dela nesse trajeto? Nenhum. Se alguma coisa acontecer, é eu que vou ter que pagar, a gente que vai ter que arcar com essas questões. Então, a competência para essas pessoas é importantíssima. E aí a gente vai colocando algumas coisas aqui fundamentais. Organizações autônomas precisam ser organizações de pessoas e de oportunidade para que as pessoas se desenvolvam de forma também exponencial, né, Harold? A gente quer o resultado exponencial, mas esquece do desenvolvimento exponencial também das pessoas. E aí talvez eu traria um outro ponto para a gente ir discutindo aqui, você trazer os outros que você acha importante, que é algo que tem sido cada vez mais forte nas empresas onde eu trabalho como consultor. E que é muito mais complicado, inclusive, do que desenhar planejamento estratégico de 5, 10 anos, que é construir um ambiente seguro. Porque a autonomia precisa ter segurança, né? Eu preciso poder errar, eu preciso poder falar o que eu não concordo, eu preciso olhar para o meu CEO e falar assim, olha, eu acho que esse caminho não é o melhor.
eu preciso poder trazer uma coisa. Cara, a gente está indo para um lugar que não vai dar nada certo. Então, mas isso, em algumas situações, por mais que a gente garanta autonomia, é preciso também garantir um ambiente onde nós possamos falar. Porque se isso não acontece, a autonomia pode até vir, mas ela talvez seja prejudicial e a gente vai estar semeando riscos que vamos colher aí tempestades fortes, né? E talvez a gente, eu pelo menos não sei, a novidade que você trouxe da Evernote, pode até ter sido alguma coisa dentro dessa questão. Que pode ser até um episódio de um próximo, né? O que você acha disso Exatamente. tudo? Nossa, muito bom. Eu gosto muito desse ponto do ambiente seguro, Marcelo. Eu lembro que quando eu estava me preparando para a chegada da minha filha, né? Eu estava estudando bastante sobre o desenvolvimento do bebê e tal. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma pesquisa que os pesquisadores descobriram assim o efeito que tinha os pais deixarem a criança experimentar alguma coisa, mas, por exemplo, se ela cai e se machuca, deixa ela se virar, levantar e tentar de novo, ou vai lá, abraça e protege. Uhum, Eles descobriram que parece contraintuitivo que quando você abraça e protege, no futuro a criança está mais disposta a tomar risco do que se você deixa ela se levantar sozinha e se reorganizar sozinha. Por quê? Porque para ela sente que ela está num ambiente inseguro e ela tem que se virar sozinha o resto da vida. Ela não vai ter ninguém para apoiar ela, entendeu? Ela cresce com essa perspectiva. Parece contraintuitivo, uhum, mas eles mostraram isso na pesquisa. Eu achei super interessante, cara, porque aí a gente pode até voltar no passado, né? Beleza, o ambiente seguro é extremamente necessário para que as pessoas na próxima vez tentem de novo e assim por diante. Mas a gente também, voltando lá para a criança, né? A nossa uhum, história normalmente não nos forma para ambientes seguros que prezam pela autonomia, né? Muitas vezes a gente é extremamente dependente dos pais, dependendo do ambiente familiar. Logo depois a gente vai para a escola, que eu não sei você, mas das lembranças que eu tenho era um ambiente altamente inseguro, né? uhum, Porque se eu não fizesse como o professor mandava, né, uhum, você tomava pau. E aí você rodava, ou tinha que fazer recuperação, e aí você não saía de férias tão cedo, entendeu? uhum, Então era um ambiente que para mim era pura insegurança. uhum. Eu lembrei uma coisa aqui, Harold, eu não sei se aconteceu com você, uma vez minha professora deu dever de casa para fazer nas férias. Tipo, era uma série para outra. Eu passei as Nossa. férias inteiras. Adivinha quanto que eu fiz? Eu fiz um dia antes, quando cheguei para É, aula. exatamente, Aham. exatamente. Então, assim, a gente cresce num ambiente de alta dependência e pouca autonomia, né? Uhum, Então, eu dependo do professor para me explicar. Eu não posso colaborar com meus colegas, né? Porque colaborar é cola na uhum, escola. uhum, Então, eu tenho esse alto nível de dependência. Quando a gente chega no ambiente de trabalho, né? A gente chega de novo, tipo, com um chefe que normalmente, olha, tá aqui as suas atribuições, aqui são as tarefas, esse é o relatório que você tem que entregar no final do mês e tal e tal. Vem tudo super mastigado, então você se acostuma a fazer, viver nessa roda não autônoma, né? Eu estou aqui uhum. falando assim, em parâmetros gerais, né, pessoal? Sei que Sim. cada família tem a sua estrutura diferente, tem escolas que já estão promovendo um modelo completamente diferente para essa geração, mas eu, quando olho ao meu redor, assim, a minha história e de vários dos meus colegas, era muito assim um ambiente de alta dependência, tanto que hoje eu sou, tipo, de vários colegas que eu tive na época de criança, assim, eu sou o único empreendedor, tipo, o resto é tudo, Uhum. sabe, tipo, pô, muitos deles são, tipo, concursados e tal, não tem problema nenhum, mas mostra que você busca muito mais uma dependência, né, uma garantia de uma dependência do que um modelo de vida mais autônomo, né? Aí passa o tempo, as pessoas ficam maduras, crescem, né? E aí vão trabalhar e chega na empresa, começa a ter os workshops, as lideranças mais modernas, fala assim, agora vocês têm que colaborar, trabalhar junto. Eu falei assim, mas como assim, cara? Eu trabalhei minha vida inteira, eu comigo mesmo, a nota era individual, o vestibular era eu sozinho, e sempre eu, e agora tem que colaborar. Então as coisas são bastante interessantes. Você sabe que você falando de filho, né? A gente que é pai, assim, fica sempre pensando nessas coisas. A Júlia, outro dia, a gente brincando, não sei o que a gente estava fazendo, aí brinca uma coisa, brinca outra. Eu sei que eu ganhei o jogo lá, em algum dos momentos. Aí ela falou assim: não, papai, não pode. A gente tem que ganhar junto. Eu achei, Harold, incrível isso, né?
a gente tem que ganhar junto. E esse é um elemento legal, né, do que essas novas gerações estão trazendo, o aspecto da colaboração, e como a autonomia é para isso, né? Não é a autonomia que te garanta eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque isso não é autonomia. Acho que é autonomia barra interdependência, que talvez é o caminho do meio entre a dependência e a independência, né? Que é a geração dessa interdependência. Então, eu sou autônomo para fazer aquilo que me cabe na vitória que é nossa, né? E juntos a gente vai alcançar aquilo que é importante. E aí tem Essa frase vai para o fundo do meu escritório aqui, Marcelo. né? Mas aí coloca lá, Júlia Osato Policarpo, por favor. Podcast exponencial. Pá. Isso aí. E, cara, muito legal, porque aí a gente começa a desenvolver um pouco do que isso significa. E aí tem alguns reveses, logicamente, disso, né? Você estava até trazendo um caso do que você viveu, depois se quiser trazer pra gente, porque numa autonomia também não quer dizer que a gente vai despender ou vai deixar de lado algumas questões importantes do papel. Porque uma estrutura sem hierarquia ou com menos hierarquia, ela é mais moderna do que a estrutura hierárquica, que é mais fácil para comando e controle, mas nem por isso ela é algo acabado, simples e fácil de fazer. Ela é muito mais desafiadora para controlar do que a primeira. Por isso a gente precisa de líderes muito mais capazes para estar dentro dessa situação. E aqui a gente precisa ter uma linha muito tênue, forte, de questões que são muito interessantes, inclusive, né? Porque no padrão antigo de gestão mais hierárquica, o que eu tenho nas pessoas, eu tenho dois círculos, esses círculos não existe área de interseção. Né? Eu preciso saber o que é meu e o que é seu, né, Harold? Tipo, cuida disso que eu cuido daquilo. Então não vem mexer aqui no meu quadrado. Numa estrutura autônoma, menos hierárquica, o que a gente tem é a aproximação desses círculos pessoais, nos quais a gente vai ter muita área de interseção, onde existem funções que a gente desempenha junto. Lógico, existe um próprio específico meu, mas existe uma área importantíssima de colaboração e de interpenetração constante, né? Então, e esse é um pouco das coisas que eu observo, Harold, porque quando a gente pensa em modelos de gestão, em modelos culturais e até nesses nomes que são muito legais, né? Eu quero uma organização exponencial, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que a gente tem que lembrar que uma série de coisas que estavam aqui, elas não podem vir para cá simplesmente revestidas do nome autonomia. Modelo mental, comportamento, forma de descrição de cargos e salários, formas de bonificação, formas de alcançar resultado. Isso tudo precisa ser alterado, porque senão a gente vai criando uns Frankensteins aqui e que depois a gente vai falar no fim do dia, o problema é esses negócios novos aí. Lá vem vocês com coisa ágil, já vem vocês com transformação digital, eu não acredito nisso. Lógico, né? Acha que isso é uma fórmula mágica, acha que isso basta fazer, sei lá, ler um livro, fazer um cursinho rápido. Não, isso aqui dá muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. E aí, fechando essa contribuição aqui para devolver para você, eu estou numa organização onde a gente está back to the basics, sabe? Antes de ir lá pro resultado que a gente sonha, vamos ver quem que está aqui, quem somos e o que a gente precisa trabalhar. Vamos juntar esse povo e agora sim a gente sabe quem está junto, né? Então eu vejo isso como um risco muito grande de ansiedade e de pressa excessiva de empreendedores e alta gestão de organizações. Por isso, Marcelo, eu sei, até você me fez pensar aí no Back to the Basics, que no modelo da organizações exponenciais, a gente escolheu aqui fazer uma ordem, que é uma ordem que eu acredito para quando você quer começar uma iniciativa nova e tudo mais, mas se a gente pensar bem, tipo, se eu não tenho um grupo autônomo dentro da organização e eu já quero fazer as primeiras etapas que a gente passou aqui, né, talvez nunca aconteça o projeto. Então, meio que os atributos, eles são muito interdependentes também dentro das organizações exponenciais, entendeu? Pô, eu não posso esperar que a galera vai criar interfaces novas, revolucionárias e tal, se eu não tenho uma galera que pensa ou cria de maneira
autônoma, né? Uhum, Então, ficam esses desafios aí para a gestão, né? uhum, E o que eu acho interessante das novas gerações, Marcelo, é que eu acho que, assim, muita gente vai contra quando eu falo isso, mas eu tipo, cresci no videogame, e eu acho que o videogame tem o potencial, principalmente se o pai souber trabalhar os aprendizados do videogame com o filho, né? Ele pode trazer muitos aprendizados da forma do trabalho do futuro e de como aprender esse tipo de coisa, autonomia e tudo mais. Porque, sério, eu garanto que aqui na audiência tem pais de filhos pequenos que pede para usar o celular e de repente veio uma conta no cartão de crédito que o filho comprou alguma coisa lá no jogo. uhum. Como é que ele tem autonomia dentro do jogo, né? Tipo, ele se sente autônomo, vai lá e faz, não sei o quê, mas ele chega na escola e, pô, não é autônomo nem para responder uma resposta diferente na prova, Uhum, entendeu? Então, assim, o jogo de videogame, ele pode trazer para essas novas gerações uma nova forma de você interagir que vai ter mais a ver com as demandas do mercado do futuro. Porque no jogo de videogame, o que, que você faz, né? A criançada tá lá, ela escolhe, ela cria conta, ela monta o time, às vezes ela tá liderando o time, e é um jovem, uma criança, muitas vezes, entendeu? Tá lá jogando, tá comprando coisa, tá vendendo coisa no mercadinho, tá não sei o quê, fazendo um monte de coisa autônoma, mas que ela acredita, tipo, a gente faz uma diferenciação tão grande entre a vida no videogame e a vida real, né? E aí vem o uhum, metaverso agora para tentar, né, bagunçar tudo, uhum. que eu acho que é bom, porque assim, ele se sente super autônomo aqui, né? Aí ele chega na outra vida, que é a vida real, com a escola, com tudo mais. Putz, ele não consegue fazer nada do que ele tem aqui. Por isso que ele ama passar mais tempo aqui no videogame do Uhum. que ir para a escola e fazendo as tarefas do dia a dia, assim, da vida real, entendeu? E aí eu acho que a gente pode suportar isso e trazer isso para dentro da organização, né? A gente já falou antes do modelo de trabalho baseado nesse formato videogame, né? Entram Uhum. pessoas que têm as habilidades que são autônomas para entender a missão que elas têm para cumprir ali e fazer a missão da forma como ela acredita que é melhor. E aí cabe à empresa ter uma estrutura bem robusta de qual é a missão, qual é o nível de ambiente de segurança que você tem, como você falou, e aí você passa a trabalhar, né? Normalmente no videogame você tem lá os primeiros movimentos que você faz que você tem aquele aprendizado, ó, clica aqui, vai ali, aperta lá e tal, aqui tá a sua sacolinha, aqui tá não sei o que e tal. Uhum. E depois, meu filho, é learn by doing, né? Uhum. Aprenda fazendo. Sim, sim, isso é muito legal. Eu acho que as gerações que vão vindo vão ensinando muito isso pra gente, né? Como as coisas são bem, bem diferentes. Aí você trouxe em off quando a gente conversava, né? Da importância do intraempreendedorismo, né? Que é um tema muito legal, né? Inclusive quando a gente começa a falar nisso, que hoje tem uma febre muito forte, né? De inovação, de empreendedorismo, de startup. Inclusive eu costumo falar em alguns treinamentos e palestras que dou, tipo, hoje é, empreender é solução para muitos dos problemas. Né? Você está mal, você está passando alguma dificuldade na vida, no relacionamento, empreenda, que ali você vai ter a solução para os seus problemas, né? Que entrou como assim, sei lá, uma pedra filosofal de salvação para tudo. Só que nem sempre, né? Inclusive quase nunca, porque empreender é padecer no paraíso como as mães, né? E aí acho que é uma coisa legal, porque aí porque existe uma série de competências bastante complexas quando a gente pensa em empreender, propósito, desejo, que não diz respeito a ser melhor ou ser pior, tem a ver com aquilo que você quer para o mundo, né? Até alguém falava, né? Você quer ser rico, empreenda. Nem sempre. Tem muita gente que enriquece muito trabalhando numa multinacional, trabalhando numa empresa X ou Y. Isso não é o ponto, né? Mas eu acho que aqui a questão interessante é entender o empreendedorismo para além de um CNPJ. Que quem empreende é o CPF, é você, pessoa física, pode empreender. Aliás, na verdade, temos quem empreender. Porque hoje, se não empreendo, eu estou um pouco fora da jogada, né? Porque hoje o mundo, inclusive o mundo de muita construção, né? Esse episódio está sendo gravado, né, Harold, no finalzinho da Conferência Mundial para o Clima, COP26,
no qual está aparecendo um monte de coisa legal de carbono zero, inclusive para indústrias que são super agregadoras de carbono, como indústrias de aço e de mineração, coisas do gênero. Então, a gente está no momento onde é importantíssimo isso. E aí, quando a gente fala de empreendedorismo, né, dá para fazer isso dentro de uma própria organização. Dá para criar questões novas. E por isso que a gente trouxe, né, pelo menos da minha parte aqui, que para mim é importantíssimo, que eu acho que também concorda, que é esse lugar seguro onde eu preciso ter voz, lugar de fala para dizer, e acho que esse é um ponto legal, não para dizer e jogar para a galera, né? Tem muita gente que acha que o lugar de voz é esse, né? Onde eu digo e é uma demanda. Olha, gente, eu dei a ideia. Então agora faça, né? Não, dei ideia e estou pronto para executar. Quem vem comigo? E aí o empreendedorismo acontece também nas organizações. Então, galera, as pessoas que nos escutam, né? É possível, né? Você está numa organização, acho que o que é legal é criar esse ambiente propício de autonomia para criar projetos super bacanas e super legais. Você deve conhecer vários, eu conheço também, várias pessoas em multinacionais que criaram projetos que foram levados para a região, para o global de uma empresa. Esses caras foram premiados, foram bonificados, se sentem muito bem por ter feito o que fizeram, né? Acho que isso é um ponto bacana também do empreendedorismo. E muitas vezes, Marcelo, é um ambiente onde você tem até uma frustração menor, né? Muitas vezes, porque você tem, quando bem construído, você tem um espaço de segurança maior, até pessoal. Porque no empreendedorismo puro, você ou coloca o seu dinheiro, ou você vai investidor, e aí o negócio falha, e aí você tem que devolver o dinheiro para o investidor, ou você perde a sua credibilidade no mercado, e assim por diante. Você está num risco constante, né? Dentro de uma empresa, um negócio que funciona bem, você já tem ali, tipo, o seu salário garantido, você tem, tipo, às vezes o budget, que é muito difícil captar fora do mercado, você consegue mais fácil dentro da sua empresa, e no final, quem é empreendedor mesmo, o que ele quer é ter a liberdade de construir projetos que são realmente interessantes, né? Uhum, Então, eu comecei a fazer um projeto com uma startup lá na Califórnia, e eles me falaram assim, olha, cara, nessa área aqui, faça o que você quiser. Então, cara, eu venho com iniciativas assim, parece que eu tô tipo o dia inteiro construindo uma startup nova, uhum, entendeu? uhum, Eu fico vindo com iniciativas, faço as ideias, a gente monta as estratégias que eu passo para eles e tal, e o negócio acontece, flui, entendeu? E aí teve coisa que deu errado, aí a gente veio para um ambiente de correção, para fazer lições aprendidas e tal. Então, pô, ficou tipo o melhor dos mundos. Eu uhum, mantenho o meu empreendedor dentro de um ambiente que já tem recurso e estrutura para absorver, entendeu? E muita coisa eu estou podendo testar lá que eu não tinha condições de testar na minha empresa porque a gente não tem o porte que os caras têm, uhum, entendeu? uhum, Então, pô, melhor dos dois mundos. Quem quer empreender, mas não tem a coragem ou a estrutura financeira para fazer isso, busque uma empresa que permite isso. Isso uhum, é legal daí, pessoal, para quem tá nos ouvindo e busca aí pensar carreira e tudo mais, a área de produto hoje, eu acho que é a área que mais traz para você esse perfil de intraempreendedor, tá? Principalmente quando a gente pensa em startups. Então, por exemplo, você acessar aí o LinkedIn e procurar funcionários do Nubank, você vai ver que tem um cara lá que o título dele está assim, fundador da NuConta. uhum, Porque ele foi o gerente de produto que deu a ideia e construiu a conta do Nubank. E aí, lá no LinkedIn dele, tá founder of NuConta, entendeu? Então, é uhum, como se ele fosse um intraempreendedor. Tipo, ele é um uhum, empreendedor que já tinha o aporte do Nubank para construir aquela solução. É excelente, porque você já tem um canal de distribuição, é um negócio que já está rodando e tudo mais, né? Então, para quem está buscando assim, poxa, eu queria ter uma carreira intraempreendedora, essa área de desenvolvimento de produtos, para mim, é a área que hoje mais parece, assim, é como se você tivesse mini CEOs, né? uhum, Dentro das organizações. Isso é muito legal. E empresas gigantes, assim como a Amazon, por exemplo, cada pequeno pedacinho que você vê da Amazon tem um mini CEO lá, um gerente de produto. E quando a uhum, gente pensa uma estrutura mais tradicional, assim, sei lá, uma montadora de carro, normalmente você tinha um gestor de produto, um gerente de produto, para aquele um carro, né? E aí uhum, não tem tanto carro assim disponível para você ter vários gerentes de produto. Tem uma linha relativamente pequena nas empresas.
Quando você vai numa Amazon, por exemplo, cada área do site, então lá tem tipo o gerente de produto para livro, o gerente de produto para eletrodoméstico, isso na Magalu, em várias dessas empresas, né? O gerente de produto para mobile, o gerente de produto para iOS, para Android. Então você tem muitas oportunidades de ser um mini CEO, entendeu? Uhum, E um mini uhum. empreendedor dentro de uma grande empresa como essa. Desde que essa empresa tenha autonomia, né? E esse é um Promova, né? ponto legal, exato, porque eu posso dizer que você é dono do seu projeto, você é CEO dele, mas é até a página 2, né? Eu não tenho autonomia para tomar as decisões importantes e para fazer isso. Isso é muito legal. E aí o que você está falando, Herald, é muito legal. E hoje a gente tem estruturas muito híbridas desse processo que as empresas grandes já entenderam, que às vezes o processo de inovação interno é um pouco mais complicado, exatamente porque quanto maior a organização, mais enrijecida são os seus processos e menos risco ela quer correr. Então, às vezes, ela convida parceiros que são empresas menores, startups, que não estão dentro do ecossistema ou do sistema organizacional fazendo parte desse caminho, né? E aí eu acho interessante isso, porque é um reconhecimento dessas grandes, da pouca autonomia que oferecem e da necessidade de cérebros um pouco mais oxigenados, de uma autonomia maior para fazer as coisas serem um pouco diferentes. Então, esse é um elemento muito, muito importante, inclusive quando você que está nos escutando pensa em crescer, pensa em crescer exponencialmente, pensa em fazer uma série de coisas, pense o quanto isso é talvez desafiador para você. Hoje, por exemplo, eu estava num cliente de uma empresa bastante consolidada, empresa familiar, e conversando com o fundador e ele me dizendo aonde ele queria ir. E eu falei assim, olha, isso aqui vai precisar deixar alguma coisa sair da sua mão. Você está pronto para isso? Aí ele fazia Uhum. uma cara assim, né? Porque isso aqui diz respeito a uma coisa muito interna, muito pessoal, né? De desapego a alguns elementos. Então saiba que autonomia é uma palavra bonita, legal, mas ela necessita de um esforço interno para permitir que o mérito não seja só seu e de que as pessoas possam participar tanto do seu negócio como você, né? Legal, Marcelo. É interessante porque esses ambientes são muito potencializadores, né, de pessoas que podem fazer a diferença, né? Eu acho Uhum, muito interessante que no vídeo que a gente comentou no último encontro do Jeff Bezos, quando ele fala da cultura de experimentação, ele fala sobre que a Amazon criou uma estrutura que tem vários caminhos para o sim. Eu acho isso muito inteligente para promover essa cultura de autonomia, que ele faz o comparativo assim, né? Uma empresa hierárquica tradicional, normalmente você tem um fluxo de aprovação para cima, né? Se tiver qualquer não ali, morreu. Né? Então, uhum, você manda para o seu chefe, ele aprova, o outro aprova, o outro não aprovou, tchau. Né? uhum, Morreu a iniciativa. E ele fala assim, no modelo da startup e do capital de risco, do investimento de capital de risco, você pode receber 50 nãos, mas se você receber um sim, o negócio funciona, entendeu? uhum, Então, o Google, por exemplo, né, eles foram negados por 350 investidores de capital de risco, o 351 investiu, nasceu o Google, uhum, entendeu? uhum. Então, o que ele fala, né? Que dentro da Amazon eles tentam criar essa estrutura onde o sim pode vir de vários lados e isso acaba trazendo autonomia para as pessoas. Então, é como se você ganhasse uma luz verde, né? Quantos semáforos eu tenho que passar que me dão a luz verde? E aí eu até Uhum. fico a recomendação aí, o melhor livro que eu escutei esse ano, por enquanto, foi a autobiografia do Matthew McConaughey, aquele ator que já ganhou o Oscar, que eu sou super fã, Uhum. chamado Green Lights. E é exatamente isso, ele conta momentos da vida dele, né? Tô Negativos anotando e aqui. então red lights e green lights que ele teve ao longo da vida, sabe? Então Uhum. é muito legal assim para a gente olhar para a história dele, por exemplo, e olhar para as nossas organizações e pensar assim, como é que eu posso dar mais green lights, né? Como é que eu posso trazer mais luz verde para as pessoas realmente serem autônomos? Legal. E da minha parte, talvez concluindo com o que você acabou de dizer, que eu achei fenomenal, é, quando existe o não e o não é definitivo, é tipo assim, não nunca, né? De jeito nenhum.
Quando você abre o caminho para o sim, é tipo, não, mas não desse jeito, não agora, não dessa forma, volta e refaz. Opa, melhorou, mas ainda não, né? E aí a gente vai fazendo aquilo que a gente falou da outra vez, né? Criando numa cultura de aprovação positiva um caminho de experimentação positiva, né? Então é bem interessante isso. Legal, Harold, muito bom. Prazer falar com você mais uma vez e com os nossos queridos ouvintes. Sempre. Obrigado, pessoal, por mais um episódio, pela audiência e até a próxima. Até a próxima, valeu.